Você sabe quais cuidados a gente tem que ter para criar histórias com gestos? Olá, eu sou Ana Flávia Basso, do Educar com Histórias. Hoje eu vou continuar falando sobre histórias com gestos e esse é o terceiro vídeo de uma série que tem esse tipo de história como foco. Nos vídeos anteriores, eu vou deixar o link aí para vocês, a gente falou sobre a importância do cuidado dos gestos e das mãos do educador e também dos gestos e das mãos da criança, ressaltando por que as crianças gostam tanto de histórias com gestos. Hoje a gente vai colocar o foco na criação de histórias com gestos. Não só de histórias, mas de cantigas ou de versos. Muitas vezes a gente tem um versinho bonito, gosta de uma cantiga, conhece uma história bacana e fala, poxa, por que não colocar gestos, né, para tornar essa obra infantil mais atrativa para as crianças? Mas a gente sempre se depara com a pergunta, por onde eu começo? Como escolher gestos? Né? E muitas vezes, por não saber o que fazer nesse caminho, a gente acaba usando sempre os mesmos gestos caricaturais. Então, hoje eu vou destacar os 11 cuidados que eu selecionei, os principais cuidados que a gente tem que ter antes de criar histórias com gestos. E depois de conhecer esses 11 cuidados, você já vai ter ferramentas para criar os seus gestos, seja para uma cantiga, para um verso ou para uma história. Escolha gestos simples, evitando caricaturas. Os nossos gestos, eles têm que ser simples, para eles poderem ser imitados pelas crianças, independente da faixa etária. Mas ser simples não quer dizer ser simplório. A gente tem que entender muito bem a diferença entre simples e simplório. Por exemplo, se eu faço um gesto muito descritivo, ele beira o simplório. Por exemplo, hoje a gente tem esse gesto aqui, que a gente vê em foto, em vídeo, em tudo quanto é lugar, que na verdade é um gesto que quer falar, simbolizar amor. Será que amor? Será que esta é a melhor forma da gente representar o amor, um coraçãozinho com as mãos? Será que a gente não consegue ser mais criativo com isso para expressar o que de fato a gente sente como amor? Um outro exemplo, quando a gente faz chorar assim, isso beira uma caricatura, né? Uma criancinha manhosa chorando. Claro que tem várias maneiras de choro, mas como a gente poderia ser criativo e trazer um gesto que simbolize o choro, né? Esse chorar, o que a gente sente como chorar. Se a gente não toma esse tipo de cuidado, evitando essas descrições e essas caricaturas, a gente cai em gestos tipo música da Xuxa, com o perdão do exemplo, né? A gente acaba fazendo o índio da maneira mais caricatural possível, sem chegar à essência, né, do que verdadeiramente é um índio e não uma caricatura. Então, essa primeira dica, esse primeiro cuidado é, a gente tem que ter gestos simples, sim, fáceis de serem executados e imitados pelas crianças, mas a gente pode evitar o que é muito descritivo e caricatural para chegar à essência do conceito, daquilo que a gente quer trazer enquanto gesto. Opte por gestos que estejam ligados ao momento real ou a um sentimento real. Esse segundo cuidado ele tem a ver com o primeiro. A gente tem que evitar o que é muito descritivo e caricatural, mas para chegar a um gesto ideal, a gente pode se conectar àquilo que é real em essência. Por exemplo, ao sentimento do amor. Então, se eu quero falar sobre amor, por que não fazer um gesto amplo, né? Que sai do meu coração e vai para o mundo? Ou um amor que traz do mundo para dentro do meu coração? São possibilidades, né? Cada verso, cada cantiga, cada história vai combinar melhor com um desses gestos. Por exemplo, se eu quero fazer um gesto de ouvir, quando a gente escuta, como tem um passarinho aqui, eu posso chegar e fazer um gesto de escuta bem ampla, né? Fazendo esse ouvido grande com o meu braço. Ou eu posso fazer uma escuta mais delicada, se é um sonzinho mais detalhado. Ou eu posso chegar e fazer uma escuta para um lado, uma escuta para o outro, quando eu estou procurando de onde vem um som. Né? Tem várias maneiras da gente fazer esse ouvir, né? Simbolizar essa escuta com o meu gesto. E aí a gente vai buscando o que melhor se encaixa na nossa cantiga, no nosso verso
ou na nossa história. Terceiro cuidado, lembre-se sempre de variar entre centro e periferia. Para a gente criar uma harmonia nos gestos, uma respiração nesses gestos que eu vou fazer, eu posso sempre ter como alerta que às vezes eu vou ter gestos amplos e grandes que me conectam à periferia, ao que está longe de mim e ao mundo, e também gestos menorzinhos, né, que vão me conectar a mim mesma, ao meu mundo interior. Então, quando eu tenho esse respiro, às vezes eu faço um passarinho, um ninho, às vezes eu faço uma árvore grande, ou um céu, ou um dia ensolarado, mas a gente pode sempre criar essa respiração nos gestos para trazer harmonia estética e de sensação também para a nossa criação. Usar os mesmos gestos em diferentes histórias. O que eu quero dizer com isso? A gente vai fazer sempre a mesma coisa? Claro que não. Mas, por exemplo, a gente sempre tem histórias que falam sobre passarinhos e borboletas. Né? A gente que trabalha com criança sabe que sempre aparece um passarinho, sempre aparece uma borboleta. Então, se eu, educadora, faço o passarinho assim, eu vou manter esse gesto para passarinho nos versos, nas cantigas e nas histórias, para as crianças já sentirem confiança, sentirem que elas já sabem fazer aquilo. Passarinho é daquele jeito. E eu, Ana Flávia, por exemplo, faço borboleta assim. Então, as crianças com as quais eu lido, elas sabem que passarinho a gente vai fazer assim e borboleta é invertido. Se eu fizer passarinho num verso assim, no outro assim, a gente confunde a criança para ela se conectar ao conceito através do gesto. Então, a gente padroniza alguns gestos para facilitar a compreensão da criança. E aí, ao longo do verso, de um verso novo, ela vai ver, passarinho eu sei fazer, mas aquele outro gesto eu não sei, ele vai ser um desafio para mim. Então, a gente alterna para a criança algo conhecido e algo novo. E isso é sempre confortável e instigante para elas. Quinto cuidado é não colocar muitos gestos numa frase. Para cada frase do meu verso, ou da minha cantiga, ou da minha história, eu posso escolher um gesto apenas para aquela frase toda. Assim, a criança tem tempo de construir o gesto comigo, de me imitar, e depois passar para o gesto seguinte. Se a gente coloca muita informação, a criança se acelera, elas podem ficar mais agitadas para tentar acompanhar, ou elas acabam se desinteressando por aquilo que a gente está fazendo. Então, essa limpeza, né, essa simplicidade também pode aparecer não só no gesto em si, mas na quantidade de gestos por frase. Sexto cuidado, fazer os gestos com clareza, sabendo onde eles começam e onde eles terminam. Esse sexto cuidado que a gente tem, ele tem a ver com o tempo do gesto. Eu acabei de falar na dica anterior que a gente pode escolher um gesto por frase, não é isso? Mas eu, enquanto educador, tenho que fazer esse gesto do início ao fim com clareza para a criança conseguir me imitar, para ela conseguir entender como é que eu executo com o meu corpo esse gesto. Isso não significa endurecer o gesto. Eu vou fazer um vento que vem daqui e vai para lá. Eu não preciso fazer aqui, parou. A gente não vai endurecer, mas eu internamente tenho que saber que eu vou do meu lado direito para o meu lado esquerdo, tá? E também que eu vou chegar mais ou menos até aqui. Eu não vou parar no meio do caminho. Essa limpeza, essa clareza ajuda as crianças a nos imitarem e a se envolverem com o que a gente está fazendo. A gente vai pegar como exemplo uma cantiga de São João. O balão vai subindo, vai caindo a garoa. Todo mundo conhece. Então, se eu escolhi, por exemplo, eu posso fazer balão assim, eu posso fazer um balão assim, mas eu tenho que saber de onde eu vou, né? De onde eu saio e onde eu chego. Então, por exemplo, eu vou escolher fazer daqui, vocês estão me vendo, né? E vou cantar. O balão vai subindo. E cheguei aqui, acima da minha cabeça com o balão. Outra pessoa pode falar, nossa, eu vou lá debaixo do meu umbigo e quero ir para muito alto. É possível, mas eu como educador tenho que saber de onde eu parto e para onde eu vou.
E eu sei que depois eu vou falar, vai caindo a garoa. Então eu vou de lá do alto até de novo a altura do meu estômago, meu umbigo. E assim, sabendo, tendo essa consciência, eu sempre repito da mesma maneira, para a criança conseguir a cada vez me imitar da maneira mais confortável possível, né? Mais familiar. 7º cuidado, cuidar da passagem de um gesto para outro. Esse cuidado também está muito ligado ao que eu falei anteriormente. Antes eu disse, a gente tem que saber de onde a gente sai e para onde a gente vai. Mas agora tem um detalhe especial. Eu tenho vários gestos e entre eles a passagem de um para outro. Como é que eu abandono um gesto e pego o próximo? Eu tenho que saber onde cada um começa e onde cada um termina. Mas agora eu posso fazer uma ligação harmoniosa para tentar tornar o todo da cantiga, do verso ou da história bonito, esteticamente belo e fácil da criança executar. Vamos pegar o mesmo exemplo do balão vai subindo, tá? Então eu escolhi meu balão e eu fiz o balão vai subindo, cheguei lá e desci com a garoa, então eu voltei. Agora eu quero falar que o céu é tão lindo, então daqui de baixo eu vou fazer o céu é tão lindo. Olha só, minha mão tá vendo, olha o tempo do meu gesto. E como eu passo para a noite é tão boa, eu quero pegar toda essa noite e trazer para o meu coração para sentir que ela é boa. Então como é que ficaria essa passagem de um gesto para o outro? Vamos lá? O balão vai subindo, vem caindo a garoa. O céu é tão lindo e a noite é tão boa. Tá? Então, um exemplo de gestos possíveis, mas para a gente ver que a gente tem que saber início e fim do gesto e como eu passo de um para o outro para que os braços não fiquem perdidos. O 8º cuidado é atentar para o ritmo da cantiga ou de um verso. Se eu tenho um verso com rima, ou uma cantiga com uma melodia bonita, eu posso aproveitar esse ritmo que já tem no meu texto para encaixar o meu gesto nesse ritmo, né? E aí a criança aprende essa conexão entre gesto e fala e gesto e melodia, né? Então, por exemplo, quando eu falo o céu é tão lindo, olha só, meu gesto está continuando ainda. E a noite é tão boa, eu estou carregando o gesto, tá? No tempo dessa frase. Lembra que eu falei um gesto por frase? Eu posso aproveitar o ritmo para executar do início ao fim. 9º cuidado, priorizar cantigas, versos e histórias curtas, em detrimento das longas e complexas. Às vezes a gente gosta de um verso, de uma cantiga ou de uma história que é muito longa, muito difícil de ter gestos, mas a gente insiste. Isso pode trazer um cansaço para algumas crianças. Elas se desestimulam no meio do caminho. Então, às vezes, colocar gesto num texto menorzinho pode ter um impacto muito mais positivo para as crianças. Elas se envolvem muito mais. 10º cuidado. Cuidar do grau de dificuldade dos gestos, considerando a faixa etária das crianças. Por exemplo, uma criança de 3 anos talvez tenha dificuldade em fazer esse gesto subindo, de trocar os dedos. Com certeza elas vão ter dificuldade. E isso faz com que elas percam o interesse em nos imitar. Por outro lado, uma criança de 3 anos vai adorar fazer um passarinho que voa e que volta para o ninho. Por outro lado, uma criança de 6 anos vai adorar o desafio de fazer um gesto como esse. Então a gente pode trazer esse desafio para as crianças maiores e cuidar para não trazer esse tipo de gesto para as crianças menores. 11º cuidado, treinar muito antes de fazer os gestos diante das crianças. É muito importante que a gente treine antes de trazer os gestos para as crianças, né? Para executar de forma bonita, tranquila, segura, dando tempo para elas nos imitarem, né? Essa beleza do gestual está muito ligado ao quanto a gente treinou também e o quanto a gente está seguro. Então, treinar é uma maneira da gente dar um presente para as crianças, fazendo o melhor diante delas. Então, esses são os 11 cuidados que a gente tem que ter na hora de criar gestos
seja para uma história, um verso ou uma cantiga. Eu identifiquei esses 11 cuidados que são os principais e que eu uso sempre que eu vou criar gestos, seja para uma cantiga, para um verso ou para uma história. No próximo vídeo eu vou criar gestos para um verso junto com vocês. Eu vou trazer 2 versos, a gente vai ver qual deles combina mais com a criação de gestos, para vocês aprenderem o que olhar, o que identificar numa cantiga, num verso ou numa história que facilita a criação de gestos. E depois a gente vai pegar linha por linha e eu vou ensinar a vocês um passo a passo, que vai ser uma grande ferramenta na hora de você criar gestos, né, para as diferentes funções que você tiver. Se você se lembrou de alguma pessoa querida quando viu esse vídeo, compartilhe-o com ela. E se você gosta do Educar com Histórias, curta esse vídeo e se inscreva no canal. Então, vamos contar mais histórias? Eu te vejo na próxima semana.